Ei, não pule esse vídeo. Deus tem uma palavra para o seu coração neste dia, que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, que diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Uma passagem muito conhecida, muito bonita, que se eu fosse colocar um tema para essa mensagem, seria de perseguidor a pregador. Então nós sabemos que aqui Saulo estava ali dirigindo o seu sumo sacerdote. Ele pediu cartas para Damasco. Ele estava para perseguir a igreja do Senhor. E no caminho aconteceu, ele chegando perto de Damasco, aconteceu, de repente, o cercou um resplendor de luz do céu. Ali ela era a glória do Senhor. E Saulo caiu em terra, quando ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue, né? E no versículo 5 diz assim: Quem é, Senhor? E diz: Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então nós podemos ver aqui, Saulo estava com o intuito, estava a caminho para perseguir os cristãos. Mas nós sabemos que quando Jesus está no caminho, quando Jesus tem encontro com o homem, a rota é mudada. Saulo estava ali a caminho para perseguir os cristãos, mas foi cercado um resplendor de luz do céu, e ele cai e fica cego. E mais adiante fala que ele ficou 3 dias sem ver, e nem comeu nem bebeu. E Jesus fala ao discípulo Ananias em uma visão, e manda Ananias ir até Saulo. O versículo 11 diz assim: Disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. No versículo 13 aqui, Ananias cria uma certa resistência, porque sabia a fama de Saulo. E não é diferente nos nossos dias. Muitas vezes nós julgamos as pessoas pelas atitudes. Não basta somente estar mostrando que é um cristão, sendo que as atitudes falam coisas totalmente diferentes. E Ananias fala: Senhor, ouvi muito acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então, Saulo perseguia os cristãos, e Deus manda ali Ananias, o discípulo Ananias, ir até Saulo para o curar daquela cegueira. Mas mesmo assim, ele seguiu a ordem, né, de Jesus. Quando Jesus fala aqui no versículo 15: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olha que coisa interessante aqui. Quanto deve padecer pelo meu nome. O apóstolo Paulo era um perseguidor dos cristãos, mas ele sofreu muito por evangelho. Foi açoitado, sofreu um naufrágio, mas tudo por amor de Jesus. Então, quando ele teve o real reencontro com o Senhor, as escamas dos olhos caíram, e ele, de perseguidor, virou um verdadeiro apóstolo de Cristo, um verdadeiro pregador. E a palavra de Deus é que ele foi cheio do Espírito Santo. E caíram seus olhos como que umas escamas, e recuperou a visão. E levantando-se, foi batizado. Então não importa, por pior que seja a situação, um traficante, um marginal, a pior situação que encontre o ser humano, quando tem um encontro com o Senhor, as escamas dos olhos caem e acontece uma verdadeira transformação. Assim como aconteceu com Saulo no caminho de Damasco. O Senhor teve um encontro com ele teve uma verdadeira transformação e viveu totalmente para o Evangelho. Que possamos meditar nessa palavra neste dia e que possamos
buscar ao Senhor a cada dia mais, ter sensibilidade. Assim como o discípulo Ananias criou certa resistência de seguir a ordem do Senhor, que não possamos questionar aquilo que o Senhor manda nós fazermos. E assim Ananias foi ali por ordem do Senhor e Saulo se tornou um grande pregador do Evangelho. Escreveu várias cartas que nós podemos presenciar na Bíblia. Foi grande o seu ministério. Que o Senhor possa aplicar essa palavra nos corações de cada um de nós. Que possamos acreditar que a verdadeira transformação só acontece quando temos um verdadeiro encontro com o Senhor. Fiquem todos na paz de Cristo.